Fotônica da Unicamp, e é um prazer dar as boas-vindas a todos vocês, né, na nossa segunda edição do webinar da Academia para o Mercado. Então, antes de começar, eu gostaria de compartilhar algumas orientações importantes. A gente está pedindo, por favor, para vocês manterem os microfones e câmeras desligados durante o webinário, para garantir um fluxo tranquilo, e vocês podem ficar à vontade para enviar suas dúvidas e perguntas pelo chat, que serão abordadas, né, no final do nosso evento. Então, para iniciar, é com grande satisfação que damos as boas-vindas ao professor Newton Frateschi, que fará a abertura apresentando os desafios da Deep Techs no cenário de inovação. O Newton ele é professor titular do Instituto de Física da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, é vice-presidente do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação de Campinas, atuou como secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico em 2022 e como líder em Tecnologia da Ciência e Inovação em 2021. Ambos no município de Campinas. Ele foi diretor executivo da Agência de Inovação Inova Unicamp de 2017 a 2021. Coordena o Laboratório Integrado de Fotônica da Unicamp, LIF-Cisfoton, e o Laboratório de Pesquisa de Dispositivos LPD do IFGW Unicamp. Newton, muito obrigada. Obrigado, Júlia. Obrigado, muito obrigado. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Agradeço muito a presença de todos, agradeço aqui a Júlia, a Carla, a Úrsula, a Carol, o pessoal do nosso laboratório, que fazem isso acontecer de fato. Agradeço muito também nossos convidados, a Aida e o Robson. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês coisas que a gente passa depois desses anos de trabalhar com inovação, e em particular a minha formação é na área de fotônica, uma formação meio híbrida entre física e engenharia elétrica. Então, tem um pouco disso, mas é mais conceitos gerais das dificuldades de Deep Techs, mas as dificuldades em geral de transformar um conhecimento, ou uma invenção, ou uma ideia em algo que impacta a sociedade. Então, eu vou compartilhar com vocês a minha tela, né, para que a gente possa dar sequência aqui. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos. Peço também que me avisem se travar alguma coisa, se vocês pararem de me ouvir, tá bom? Tá bom, pode deixar. Obrigado. Então, vamos lá, eu vou falar um pouco sobre fotônica, a cadeia de valor e mercado, o programa Cisfoton. Isso é uma introdução que eu ia fazer de forma geral, para vocês entenderem o que é fotônica e o que é o Cisfoton, mas para ter uma noção da importância que isso tem do ponto de vista de tecnologia e impacto na qualidade de vida das pessoas e do mundo. E daí eu falo um pouco sobre o futuro, mas muito brevemente. E aí eu vou falar um pouco de inovação, empreendedorismo, papel da academia e de instituições de ciência e tecnologia. Esse é o acrônimo ICT. E o caminho para startups e empresas, né? Que às vezes a gente fala, acha que só tem startup, mas é uma definição um pouco vaga. Então, quando a gente fala startups, a gente quer dizer empresas que estão ágeis, empresas que são eficientes, empresas que estão... e a gente está também sempre centrado em empresas e startups de base tecnológica, tá bom? Só para estabelecer o conceito aqui, tá bom? Muito bem, fotônica. O que é fotônica? As pessoas ouvem essa palavra, talvez quando ouvem eletrônica já ficou bem já claro o que é, mas fotônica. O que é fotônica? Há pessoas que pensam que é algo extremamente longe das pessoas, que é uma coisa de preocupação de cientistas no laboratório. Basicamente, fotônica é a ciência e a tecnologia da luz. Está por trás da geração, detecção e manipulação da luz. Então, o elétron também, gente, a gente sabe que é uma partícula, mas ele pode ser uma onda. Isso é coisa de mecânica quântica. Da mesma forma, a luz, ela é onda, mas ela é partícula ao mesmo tempo. E a partícula de luz é chamada de fóton, que vem do grego, de fóton, que é luz. Então, equivalente a elétron, eletrônica, fóton, fotônica. E a relação também é boa para ter uma ideia mais subliminar. A eletrônica está para a eletricidade. Imagina que vocês têm o conceito do que é eletrônica e o que é eletricidade. Fotônica, ótica. Muito bem. Aqui eu estou usando um slide do consórcio de indústrias de fotônica da Europa, só para vocês terem uma ideia da amplitude do que nós estamos falando, certo?
primeira coluna aqui, sensoriamento e imageamento, palavra que a gente está um pouco um anglicismo, mas imageamento. Ou seja, todo o sistema de sensores que de alguma forma detectam luz para fazer alguma coisa e o sistema de produzir imagem. Daí vocês imaginam projetores, cinema e aí por diante. Então, a outra, comunicações. Essa é a mais óbvia. Toda fibra ótica, comunicações e interconexões. Hoje em dia, cada vez mais, a conexão entre peças eletrônicas cada vez mais está sendo feita por via de luz. Aí você tem telas, mostradores, projetores, um pouco separado da parte que faz análise de imagem e de sensoriamento. Depois tem todo o desenvolvimento de LED e OLED. LED são diodos emissores de luz. Hoje, vocês sabem, quase em todo lugar, toda fonte de iluminação, inclusive em automóveis, foi substituída, do antigo filamento para LEDs, né? Sistemas de iluminação. Toda a parte fotovoltaica. E depois, uma última coluna aqui, que do ponto de vista industrial é, assim, gigante, que são todos os lasers, vocês podem imaginar, para a área de ciências da vida, para fabricação, para prototipagem, ou seja, para análise, toda essa parte também é parte fotônica. Então, como é que é a cadeia de valor da fotônica? Pense em materiais e componentes básicos, que você precisa fazer para desenvolver os materiais. Aí você tem os produtos em fotônica, que usa a luz de alguma forma, certo? Depois, os produtos que ele habilita, que a fotônica habilita. Por fim, os serviços habilitados pela fotônica. Então, você vê que vai ficando cada vez maior. Vou dar um exemplo. Então, você tem ali lasers de semicondutor, é um tipo de laser que é utilizado para comunicações óticas e para interconexão, assim, conectar duas placas, por exemplo, de circuito. E fibra ótica, que é o canal pelo qual essa comunicação faz. Então, esse é o material, o dispositivo básico. Bom, eu monto com esse um gabinete para comunicações e interconexão. Aqui é um sistema que consegue, olha, aqui é um receptor, aqui é um transmissor, e aqui eu consigo fazer duas coisas conversarem, tanto do ponto de vista de um sistema, né, fechado numa sala, como entre locais distantes na Terra, tá bom? Bom, agora, isso aqui, por exemplo, viabiliza, vou dar um exemplo, um dos exemplos, servidores na nuvem. Toda a luz que chega no servidor e depois dentro da nuvem, toda a conexão entre os diversos computadores, as diversas CPUs que estão lá dentro, feito por ótica. E o que isso aqui habilita de serviço? A internet, inteligência artificial, aplicativos e tudo mais que vocês estão usando agora. Então, vocês percebem o quanto que é importante a fotônica. Ela viabiliza isso. Ou seja, eu sempre falo, não só eu, mas acho que o pessoal do consórcio da Europa, também das empresas de fotônica, diz, nós não compramos fotônica. Você não vai lá no supermercado e pede, dá um pedaço de fotônica, me dá um laser, você não compra isso. Mas a fotônica está em praticamente tudo que a gente compra. Portanto, a fotônica tem uma importância tremenda na tecnologia e na qualidade de vida das pessoas. No mercado mundial, aquela primeira parte da cadeia de valor de componentes é da ordem de 360 bilhões de dólares. Os produtos, 730. Em geral, esse tipo de coisa fica mais para a indústria. Aí os produtos habilitados já começam a chegar mais para o cliente. Talvez você compre um projetor, né, ou você compre um apontador laser, não sei. Então, aqui já vai para 2,4 trilhões de dólares. E os serviços que eles habilitam de 16 trilhões de dólares. Então, vocês veem que é uma coisa extremamente forte e de uma importância na economia impressionante. Então, um país, uma área, algum local, ela muito se beneficia se ela trabalha nessa área, né? O Sysfoton, então, pensando nisso, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação criou o sistema Sysfoton, que basicamente é um sistema nacional de laboratórios de fotônica. Aqui nós estamos falando todos eles que estão aqui, sendo que desses 11 laboratórios, um é o integrador, que é o CPQD, ele coordena de forma que a coisa ande junto, que as pessoas se conversem e promova todo o networking entre ele. O nosso é o da Unicamp, que está aqui no mapa, e as áreas de atuação que vocês vão ver aqui desses laboratórios, você tem alguns mais para a área de agrifotônica, outro de agrirobótica, acho que vocês entendem a diferença, fototerapia, quer dizer, a parte de fato de uso de luz para ciências da vida, fibras e vidros que são utilizados, por exemplo, como condutores de luz, mas também como sensores, comunicações óticas na sua essência,
né? Sensoriamento, né? Importantíssimo. A fotônica integrada, onde você consegue fazer igual você faz com microcircuitos, né? Você põe a eletrônica e integra, você integra as funções óticas num chip e lasers industriais para fabricação. Então, todos eles estão representados no sistema Sysfoton, tá bom? Este evento, o programa LIF Empreende, o workshop, ele é liderado pelo LIF, que é o nosso Laboratório Integrado de Fotônica, que é apoiado pelo Sysfoton, tá? E tem o grande apoio também da I3E, que é o Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletrônicos, a parte dessa sociedade, que é a maior sociedade profissional no mundo, na área de fotônica, tá bom? Tem a Sociedade Fotônica da I3E. Muito bem. Futuro. Comunicações óticas. Gente, 99% da informação que está acontecendo agora está dentro de uma fibra ótica, num tubinho de óxido de silício. A gente tem 5 gigaquilômetros de fibra instalada no mundo. Basicamente, se você pudesse esticar todas elas, é a distância de Netuno à Terra, para vocês terem uma ideia. Nós implementamos meio giga de quilômetros por ano. Só perde para o comprimento de espaguete que é fabricado no mundo, por ano. E 1 giga é 1 bilhão, para quem não sabe, tá certo? Bom, novas fibras que se busca hoje, há limitações quando você passa por dentro da sílica. Então, um futuro, se pensa, são fibras que são menos limitadas. Por exemplo, fibras ocas. Eu pus um desenho da seção transversal dela aqui. É uma possibilidade. Interconexão ótica. Aqui eu estou mostrando do lado esquerdo um gato. Vocês conseguem ver isso em alguns lugares perto de vocês, não sei. E do lado de cá, todo o lado direito, vocês veem a interconexão entre transistores num circuito CMOS. Cada vez mais, conforme os anos vão avançando, a interconexão ótica está tomando conta. Então, no começo, lá em 2000 e pouco, muito pouco, só coisas que eram 10 quilômetros de distância usava mais luz do que eletrônica. Hoje, nós estamos chegando no ponto que quase tudo entre eles. Então, no futuro, você vai fazer interconexão entre componentes de um microcomputador, né, todinha por luz. Fotônica integrada, só para dar um exemplo aqui para vocês. Isso é um gabinete, mais ou menos, de alguns anos atrás, para fazer tudo que viabiliza a internet que vocês estão usando aqui, para a comunicação de fibras óticas. Quando você instala na sua casa aquele receptor para rede, para ter acesso à internet, para ter TV a cabo, aquela coisa toda, precisa de um desses caras aqui. O aumento, a demanda desses caras 100 vezes a cada 8 anos. Então, daqui 8 anos, a gente tem que ter, cada um desses aqui do tamanho de uma geladeira. Então, você imagina o tamanho disso e o gasto de energia. Depois de tudo isso, o que a gente tem que fazer? Integrar numa pecinha pequenininha para reduzir energia, para você poder viabilizar isso, tá certo? Para você ter uma ideia, isso aqui é um botão de camisa. Então, é desse tamanho, mais ou menos, que nós estamos falando, um sistema que substitui tudo aquilo que a gente estava falando, tá bom? Bom, a outra coisa que a gente está ouvindo muito de se falar hoje é a quântica 2.0. Lógico, o mundo é quântico, então tudo é quântico, mas tem 2 coisas especiais que se pensa em usar luz. Uma é o fato na mecânica quântica, os estados são superposições de possibilidades, não vou entrar em detalhe com isso. Esse é o princípio que está por trás do gato de Schrödinger, e você pode fazer isso com luz, criar estados da luz que são misturados, e um outro é a criação de partículas de luz que são uma relacionada com a outra. Você cria um par de partículas de luz que uma é totalmente ligada à outra. O que acontece com uma afeta a outra. É o que se chama emaranhamento. Esse uso disso para comunicações, para criptografia, é cada vez mais avançando nos dias de hoje. Por fim, sensores. Sensores a fibra, já é uma realidade. Sensores integrados na internet das coisas, usando o aprendizado de máquina. E a gente vê hoje que há uma necessidade de um grande avanço em agricultura, alimentos, saúde e meio ambiente. Metodologias de caracterização no local, rápida e barata. Só colocar 3 itens aqui dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, gente. Por exemplo, 9,3 bilhões de pessoas vão voltar na Terra em 2050. Em 2050, em 2050 a gente vai ter que produzir 60% mais de comida. Como? A fotônica vai ter que ser usada para melhorar caracterização, para poder monitorar e melhorar a nossa produção. Outra coisa, saúde e bem-estar. 600 milhões de pessoas adoecem por comida contaminada por ano. 420 mil morrem. Então, nós não podemos ter uma análise rápida pela cor, pelo que seja, propriedades óticas para poder diminuir isso, né? E outra, 1/3 de todo alimento produzido no mundo é desperdiçado. Como é que a gente pode melhorar isso? Então, está aqui os desafios básicos e acho que de uma ideia mais ou menos onde a fotônica pode entrar.
Muito bem. Então, seguindo, as pessoas confundem muito invenção e inovação. Olha, eu inventei essa coisa, estou inovando. Não é bem assim. Uma invenção, uma ideia, ela fica no mundo da invenção e da ideia. Ela não impacta nada. Ela fica como se fosse assim na caverna de Platão. A diferença está que se a sua invenção for desejável, se a sua invenção for factível, e se a tua decisão for viável, né? A interseção entre essas três condições, ela é desejável, ela é factível, ela é viável, ela é uma possível inovação. A gente pergunta, desejável para quem? Desejável para a maior parte das pessoas, ela resolve algum problema, não só o seu. Ela é factível? Bom, tem que ver se pode ser feito, né? Ou seja, se é possível construir aquilo. E outra, viável é o seguinte, não adianta nada se você consegue fazer, e o custo energético, a sustentabilidade daquilo que você está fazendo, prejudica mais do que ajuda. Portanto, é importante sempre ter esse tipo de pensamento para você ter realmente uma inovação para impactar. Em geral, o que a gente vê quando você pensa só na invenção, ou mesmo nos trabalhos, alguns trabalhos acadêmicos, olha, você diz, eu consigo fazer tal coisa. A pergunta que tem que se fazer é, mas ela é desejável para alguém? Ela resolve algum problema? E é viável? Porque se não for, ela pode ficar bonita do ponto de vista do avanço do conhecimento e é super válido e nobre. Mas ela não é, como um impacto, como uma inovação, ela não existe. Então, tem que passar desse pensamento sempre, certo? Para ser viável, claro, você tem que ter uma equipe multidisciplinar, suporte externo e tudo mais. Muito bem. Se tem uma possível inovação, também sozinha ela não vira uma inovação que impacta realmente o mundo. Você precisa de empreendedorismo, certo? É isso que a gente está falando. Algumas pessoas vêm com certo preconceito empreendedorismo, como se fosse uma coisa do capitalismo selvagem, não é nada disso. Empreendedorismo é a capacidade de transformar o mundo para ter impacto, para melhoria da vida e da condição socioeconômica das pessoas. Dá um exemplo de inovação aqui, rápido, né? TV, por exemplo. Começou com um tubo de raio catódico lá atrás, aí você começou a colocar cores, depois tela de cristal líquido, em 2005 já tinha mais tela plana do que tubo de raio catódico, aí começou a comunicação digital, a iluminação por LED, as TVs LED, hoje elas não são mais iluminação por transmissão, e sim elas mesmas gerando luz, usando componentes orgânicos, são chamados OLED, coloca em tela plástica, agora você tem televisão flexível, faz tudo, mas ela continua sendo uma televisão, mas tem muita tecnologia disruptiva que foi utilizada para chegar nesse ponto que a gente está. Bom, conteúdo. Alguém queria ver uma história contada, assistiu teatro existe desde sempre. Aí criaram o cinema, filme, fotográfico, certo? Aí criaram a TV. Daí o videocassete. As pessoas depois tinham câmera de videocassete, se fazia geração de filmes. Na verdade, a quantidade de filme que foi feita, que ninguém nunca assistiu, deve ser gigante, tá? De vez em quando aparece hoje, né, nos TikTok da vida, né? Coisas que foram gravadas lá atrás, né? Bom, mas não tinha compartilhamento. Agora que está talvez compartilhando para o bem e para o mal, vamos dizer assim. Depois o aluguel de vídeos, né? As locadoras, conteúdo centralizado, né? Depois com a internet, basicamente, com streaming, fim das locadoras, e hoje com redes sociais, todo mundo virou criador de conteúdo, para o bem e para o mal. É daí que vem fake news, aí vem big data, aí vem todas as coisas que são boas e ruins ao mesmo tempo. E mais para frente, realidade, interação bidirecional, realidade aumentada e realidade virtual. Tudo isso é uma inovação. Então, mas quem que empreende e faz a inovação? As pessoas, que são empreendedores, proativos. A gente tem que ser empreendedor na vida, para tudo, tá certo? Empresas, eu estou chamando, ou startups, empresas que são startups, ou grandes empresas, em parcerias com outros, no que é chamado de inovação aberta. Instituições de ciência e tecnologia, as universidades, que são também algumas que são instituições de ciência e tecnologia, e até o poder público, tá? E que são startups? Vou falar a definição canônica. Organização temporária em busca de um modelo de negócio repetitivo e escalabilizável. Eu gosto dessa palavra, pessoal, que eu acho que não existe no dicionário, mas eu acho que não é escalável e não é escalonável, é escalabilizável. O Sebrae, grupo de pessoas iniciando uma empresa, trabalhando com uma ideia inovadora, diferente, escalável aqui, né? E em condições de extrema incerteza. Então, é aquele grupo de risco ágil, né? Então, assim, em comparação com um transatlântico, uma grande empresa que vai seguindo devagarinho, é como se fosse um jet ski, tá certo? Vamos lá, a diferença, tem dois tipos básicos. Uma que é muito intenso em software, programação, novos sistemas,
comércio eletrônico, processamento de imagens, inteligência artificial, análise Big Data, interação de aprendizagem profunda. Mas tem um outro que é o Deep Tech. Esse é mais intensivo em engenharia e fabricação. Aí ele depende de materiais, depende de prototipagem, tem uma demanda intensiva de infraestrutura muito cara, e o risco é muito maior, né? Então, tem uma barreira grande nas Deep Techs. Como é que a gente pode ajudar isso, né? Então, qual é o caminho? Primeiro, em geral, o que a gente distribui umas startups, ela tem 4 fases, tá? A primeira é de ideação. Você pensa num modelo de negócio, você sabe que problema que você está resolvendo, para quem que você está resolvendo, já sabe o cliente, já sabe o mercado. Até você chegar numa coisa que chama MVP, que é o mínimo produto viável. E aí você consegue vender para a primeira pessoa, nem que for seus pais, sei lá. Você começa a ter uma nota fiscal, você foi lá, aí você entra em operação. Uma vez que ele entrou, começou a aumentar os seus clientes, e a coisa vai melhorando, você entra em tração. Aí você cresce, muitas vezes nesse momento, a pessoa vende a sua empresa, e por fim, uma área que já não é mais chamada de startup, é quando ela realmente cresce muito, e ela pode virar até pública, que a gente chama que foi IPO, ela virou sociedade anônima, tá bom? Bom, a ideação. Algumas coisas são muito importantes você proteger. Então, na Deep Tech, isso é fundamental. Dado o risco, se você não tiver a proteção correta, ninguém vai investir em você. Então, tem que entender muito bem. Se você, para uma empresa, é importante que o cara protege o negócio. E outra, ela dá valor. Muitas vezes as empresas depositam patentes, mas para agregar valor. Porque ela já está pensando, quando chegar na hora de tração, que ela vai ser vendida. Então, tem que pensar nisso antes. E tem que pensar que, se você não tiver a proteção correta, você não vai conseguir investidor. Para a academia, ela basicamente potencializa uma eventual transferência de tecnologia. Ela ajuda nos novos contratos para inovação, ela dá solidez e segurança, tal como eu acabei de falar agora, para criar uma nova empresa, que são chamadas de spin-offs, né? E olha outra coisa, ela melhora a pesquisa. Quem está pensando só fazer em pesquisa, ela melhora. Agora, por favor, que não se utilize patente como produção acadêmica, certo? Eu acho isso um erro. Como é que você faz o modelo de negócio? Há várias maneiras, você pode ter intuitivamente, mas uma delas é usar o que é chamado Business Model Canvas. Esse programa todo do Leaf Empreende vai ensinar vocês a fazerem isso. Não é meu papel aqui, mas notem, é uma sequência de perguntas que você tem que preencher, como se fosse um álbum de figurinha, e notem, a primeira coisa que você tem que responder, qual que é o problema que eu estou resolvendo? Note que o segundo, para quem que eu estou resolvendo? Aqui, ó. Só na quarta coisa falar a solução. Nós, em geral, na academia, fazemos isso. A primeira coisa, eu sei fazer isso. Então, você cria uma resposta e fica procurando pergunta. Isso que você tem que tomar cuidado, porque se apaixona. Eu brinco, é que nem o pescador que ele é apaixonado pela rede dele. Mas o que a gente quer fazer é pescar, não é fazer a rede. Entende? Então, não tem ninguém aqui pensando qual é o problema que eu estou resolvendo e para quem que eu estou fazendo. Então, é importante ter essa forma de pensar para poder avançar com realmente uma inovação. Vou dar um exemplo, não vou fazer ele inteiro, mas você vai respondendo, né? Um problema aqui, estou resolvendo um problema de tratamento térmico, blá, 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 que isso aqui é utilizado para fabricar componente fotônico, isso aqui eu posso vender para pequenas empresas de hardware, centros, laboratórios, isso aqui é todo um processo desenvolvido, vou preenchendo isso aqui com meus post-it da vida, e aí cheguei no produto que eu tenho que desenvolver. Basta isso? Não. Eu tenho que validar. Aí eu pego isso que eu acabei de fazer, criei. Vou lá e discuto, vou lá, falo isso com minha família, falo isso com meus amigos, falo isso com meus inimigos, falo com grandes empresas, com pequenas empresas. Faz isso 100, 200 vezes, revisa, de repente vai chegar à conclusão, é uma péssima ideia, fecha. Ou não, é melhor, eu vou mudar, fazer isso. Ou seja, vai chegar num canvas final, que aí você vai buscar qual que é o teu MVP e vai para a operação. Essa que é a maneira melhor. Se você fizer assim, inclusive no caso de Deep Tech, baixa prototipagem, vocês vão ter o caminho para poder, como é que fala, menos risco e menos gasto. Se você sair fazendo um equipamento, já lá no final, gastando tudo, a chance é, eu vou dizer, quase certa que você vai quebrar, principalmente em Deep Tech. Muito bem. Como é que a academia ela pode ser fonte de inovação? Vamos mostrar a diferença entre aqui, pesquisa e inovação. Pesquisa, produção acadêmica e carreira, você faz pesquisa para treinamento de talentos, faz para avanço de conhecimento, em alguns exemplos deposita patente, muitas vezes contando com produção acadêmica, quando eu falei, né? A patente sozinha é um centro de custo, não serve para nada. Tende a se tornar, às vezes, um repositório de perguntas buscando perguntas, né? Resposta procurando perguntas. TRL é o nível de maturidade que tem isso, né? Mas notem,
eu não estou falando contra, é muito importante o conhecimento pelo conhecimento, o avanço do conhecimento. Agora, quando você está pensando em inovação, você tem que estar com foco no problema a ser resolvido, foco no mercado, foco em tecnologia como solução. Propriedade intelectual é desenvolvimento tecnológico baseado no modelo de negócio. Não adianta fazer uma patente se você não pensa no modelo de negócio. Se você não sabe para quem que você vai vender, como você vai vender, como é que você pode proteger? E aí, você parte de perguntas para encontrar resposta. E o nível de maturidade tem que ser muito mais alto. Né? Diferença básica, aqui está na missão. Academia, a missão são os talentos, são as pessoas. A empresa, a missão, produtos, serviços, retorno aos investidores. O tempo da academia, então, para a área é a formação dos talentos. O tempo para a empresa é o mercado. Se você não vender. Né? A pesquisa e desenvolvimento é uma ferramenta para a educação, principalmente. E para o avanço do conhecimento. P&D, desenvolvimento de produtos e serviços. Pronto. Como é que a gente vê o impacto, né, da academia, então? Então, está a universidade, a sua missão são os talentos vão trabalhar numa empresa, eles vão fazer pesquisa e desenvolvimento, isso é o mundo ideal. Aí, eles fazem produtos e serviços e fecham o primeiro círculo. E é interessante, porque se você tiver a pesquisa e desenvolvimento na indústria, as pessoas que estão na pesquisa e desenvolvimento têm uma interlocução com a universidade muito forte, porque eles vieram de lá, né? Então, um dos problemas que a gente vê no Brasil é a falta da pesquisa e desenvolvimento dentro da indústria. Bom, aí você fala, mas como é que a gente faz, que sabe que esses talentos vão poder fazer essa pesquisa para desenvolvimento, né? Para ter um impacto? A investigação, a pesquisa leva a isso. O problema é quando você começa a fazer pesquisa na universidade, pode ser que você venha com uma ideia, uma coisa nova que pode ser protegida, e protegida pensando no modelo de negócio. Daí você pode, se você não proteger, é como se você tivesse um terreno sem documentação. Uma vez que você protegeu, você pode oferecer para a empresa para que ela faça o que se chama inovação aberta, trabalhar junto com a universidade. Ou um outro caminho para esses talentos, que é isso que a gente está pensando em fazer aqui, porque 99% dos alunos hoje não vão virar professor universitário, e se a gente só educá-los para ser professor universitário, 99% deles vão ir para outra área ou ser desempregado. E a possibilidade de criar uma empresa? E a possibilidade dele pegar a empresa, usar aquela propriedade intelectual da universidade e criar uma empresa? Isso não é possível? Claro que é. E aí você pode fazer pesquisa e desenvolvimento e alimentar esse sistema todo. E nota, muitas vezes é muito difícil de você tirar da universidade, porque não é função da universidade prototipagem e aumentar muito para a prova de conceito. Aí você precisa das ICTs. Por exemplo, você tem as ICTs como na região de Campinas, você tem ali o CPQD, você tem o Eldorado, você tem Venturos, tem o CID, ou seja, tem várias, o Von Braun, tem várias, eu fico sempre com medo de esquecer algum, o CNPEM, né? Você pode desenvolver aquilo para diminuir o gap entre aquele TRL baixo e TRL alto. Da mesma forma, as Deep Techs têm que usar a infraestrutura laboratorial. Por quê? Muitas vezes, gente, um laboratório, para se montar, para fazer uma coisa infotônica, pode custar, dependendo, 40, 50, 100 milhões de dólares. E a universidade, às vezes, tem, a ICT tem. Então, eles têm que estar abertos. Vocês vão ver, durante esse programa, as pessoas falarem várias iniciativas disso, de tornar acessível, né, facilidades que são utilizadas para pesquisa e desenvolvimento para startups utilizarem. Né? Que não faz sentido. E mais ainda, se você cria esses grandes centros, fundos de investimento ganham muito mais no sentido de ter muito mais eficiência financiando esses centros, que tem várias startups, do que financiar uma só. Então, Deep Techs tem que buscar esses centros, tem que buscar trabalhar com a infraestrutura que já existe. Lógico, pagando para usar, porque é importante que você mantenha a facilidade funcionando na sua melhor qualidade. Não adianta nada querer uma coisa, não quero pagar nada, mas você não paga nada, então o serviço que você vai ter, os equipamentos que você vai ter, não vão estar na sua melhor condição. Certo? Então, muitas vezes isso acontece. Por falta de manutenção, às vezes você tem, na universidade, vão brincar assim, uma Mercedes do último tipo, só que ela está sem uma roda, entendeu? E aí não adianta nada. Muito bem, esse é o verdadeiro impacto. Uma universidade empreendedora, ela age na propriedade intelectual, tentando identificar esse tipo de coisa, ela age ajudando a propriedade intelectual, ela age na transferência de tecnologia, nos contratos, ela age no empreendedorismo, e ela age na promoção do desenvolvimento tecnológico entre startups e grandes empresas. Muito bem, esse que é o impacto. Esse que é o benefício para a sociedade, porque você cria empregos, você cria sustentabilidade. Bom, voltando às startups, né, para ir já para conclusão. Ou empresas ágeis de base tecnológica. Como é que você vai da ideação para a operação? Agora é investimento.
Então, uma vez que você se conscientizou que é importante fazer isso, você aprendeu que você pode criar um modelo de negócio, nessa fase, para criar um MVP, tem um gasto pequeno. Às vezes, bootstrap é o seguinte, você vende o que você tem, dá um jeito, arruma um dinheiro e faz. Pede para os amigos, convence todo mundo, faz uma vaquinha virtual, que seja família, muita gente faz isso. E tem também a possibilidade de investidores anjos, dinheiro inteligente. Jamais empréstimo no banco, porque o banco está querendo, na verdade, os juros. Você tem que pegar dinheiro de quem não está querendo ver os juros, ele está querendo ver que você vai vencer e conseguir dar mais retorno para ele, porque você vai conseguir muito mais, que você não vai pagar só os juros. Você vai crescer muito, vai virar um impacto tão grande que você vai poder devolver para ele como parte da sua empresa, como um sócio, vai ser muito maior. A partir dessa primeira parte, quando você quer aumentar o teu mercado, aí entra os vários investimentos de tração. Então, a tração que pode ser capitalista de risco, fundos de participação. Muitas vezes, nesse momento aqui, as pessoas às vezes falam assim, chega, eu vou vender essa ideia, vende, sai e começa outra, que são os famosos empreendedores em série, né? Aí, às vezes, passa pelo 2, pelo 3, e às vezes, no final, a empresa fala assim, olha, tá ótimo, agora eu quero realmente ampliar meu mercado, quero ficar muito grande, e ele vai para o mercado de valores, que é o que se chama, em inglês, IPO, Initial Public Offer. Todo mundo vira sócio, e aí virou uma grande corporação. E aí, quando você vai para esse ponto aqui, se você tem uma participação pequena na empresa, se ela vai para o mercado, você pode valorizar muito tudo isso e ter um impacto muito maior no mundo. Muito bem. O fato é que, aqui é só um exemplo de 1.066 empresas, você vê, passando por tudo aquilo que eu falei, só 8 chegam na série E, 0,8%. Mas uma coisa interessante é que se você passar para chegar em tração, tá vendo aqui? A partir da tração, que você chega a 26%, é muito mais provável, percebe? Que você vai conseguir os outros investimentos. Então, o que isso aqui me diz é o seguinte, tem 2 gargalos. O primeiro gargalo é o que a gente está tentando ajudar vocês aqui, a cultura do empreendedorismo. É criar modelos de negócio, criar uma ideia, criar um negócio que realmente vai impactar. Esse é o primeiro. Segundo, uma vez que eu conseguir, onde que morre a segunda vez? É aqui, ó. Você conseguir passar, ter um MVP, começar a vender, começar a fazer realmente o impacto que você queria, e agora você vai atrair investidores que vão falar, não, você realmente nós vamos investir em você. Claro que quando as pessoas investem, você perde um pouco, né? Porque você vai ficar com uma fração cada vez menor da empresa, mas se ela crescer muito, você tem que pensar muito bem, se ela crescer muito, vale a pena. Muitas vezes, para as deep techs, esse tipo de investimento não vem como dinheiro. Ele vem como parcerias, gente que vai desenvolver para você, prototipagem, vem como ajuda no custo seu do próprio desenvolvimento, que é muito bom, porque não vai implicar de você ter que reinventar a roda, em partes que já estão desenvolvidas. Muito bem? Quem mais pode nos ajudar? Incubadoras. O que é uma incubadora? Elas ajudam com esse programa em geral para você chegar no teu MVP. Geralmente é 2 a 3 anos. Né? Geralmente ela é de baixo custos. Ela não cobra nada, ou cobra um eventual retorno por causa se o produto que você fez resulta em alguma coisa. Né? Geralmente, muitas instituições de fomento, a inovação tem essas incubadoras, mas é para o estágio inicial. Tá? Então, elas querem fazer tudo isso que eu estou conversando aqui para chegar em operação. Aí tem a aceleradora. Aí ela olha as empresas mais maduras que já estão em operação e eu quero tracionar. E aqui é muito mais rápido, que são 6 meses. Escolhe algumas, você tem um grupo de investidor e fala assim, eu aposto em você. Me dá X% da tua empresa, eu vou colocar tantos de dinheiro para você. E essas você tem que buscar. Então, você tem que estar ciente quem são essas aceleradoras e essas incubadoras. Né? É muito importante estar no ambiente, né, do ecossistema de inovação para estar ciente de quem são essas pessoas, que eles têm muito mais contato com os investidores. Por fim, para vencer aquele problema da cultura de inovação, o que a gente tem? O LEAF Empreende, esse programa que a gente está falando aqui hoje, é isso que vocês vão aprender. Aprender é uma coisa, é um conceito que não ensina na sala de aula, infelizmente. Claro, essa disciplina M037, que é coordenada pela Inova, da Unicamp, é um deles, é possibilidade. Aí tem programas, né? Centelha, do FINEP, CNPq, as FAPs, né? Que são as fundações de apoio. No caso nosso da FAPESP,
você tem o PIP Empreendedor, que eles fazem um iCorp, que dão treinamento. Procura o NIT. O que é NIT? Núcleo de Inovação Tecnológica da sua instituição. Vai lá e veja o que eles estão fazendo. O Desafio Unicamp é outra coisa que eu recomendo muito, é organizado pela Inova, todo começo de ano. Vai lá, vocês vão pegar uma patente da Unicamp e transformar em negócio. Tá? Fomento. FAPESP. FAPESP tem o PIP 1 e 2. Eles têm o PIP que é ligado com o SEBRAE. Eles têm o PIP Transferência de Conhecimento, que é junto com uma ICT ou com uma universidade. A fase 3, a FAPESP apoia e ela facilita para que você consiga investimento da FINEP para colocar dinheiro. Então, não é o meu papel aqui dizer tudo, mas uma Deep Tech tem que ter parceria, então esse PIP TC é muito importante. Se você consegue algum investidor, é possível, junto à FAPESP, que ela dá que a gente chama um matching daquele valor, ou seja, o mundo está aí, sejam cientes das possibilidades que tem aqui, tá bom? Tenho certeza que tem muita possibilidade de investimento por essas instituições. Bom, basicamente é isso que eu queria falar. Muito obrigado, espero que eu tenha dado uma visão geral e que as pessoas entendam a importância que tem fotônica e como você pode realmente mudar o mundo através do empreendedorismo. Muito obrigado. Obrigada, Newton, foi muito bom, agradecer você. E agora a gente vai dar também as boas-vindas à Aida Magalhães, que compartilhará conosco a sua trajetória profissional. A Aida se formou em Física no Instituto de Física de São Carlos, da USP, onde também realizou o seu mestrado e doutorado com foco em espectroscopia atômica, metrologia de tempo e frequência. Fez 2 pós-doutorados, o primeiro na divisão de horas do Observatório Nacional do Rio de Janeiro e o segundo na Embrapa em instrumentação, aplicando ótica e fotônica à agricultura de precisão. Após o pós-doutorado, ela foi contratada pela Agrorobótica para trabalhar com tecnologias inovadoras aplicadas ao agronegócio. Em 2017, ela tornou-se sócia da empresa e atualmente é CTO, tendo desenvolvido a plataforma de IA Aglitz, em parceria com a Embrapa. Aida, muito obrigada pela sua presença, pela sua participação. Pode começar a hora que você quiser. Tá bom, Júlia, muito obrigada. Carla, professor Nilton, muito obrigada pelo convite, né? E pela oportunidade de poder contar um pouquinho da minha trajetória profissional. Eu vou compartilhar aqui. Apareceu minha apresentação? Sim. Isso. Então, tá bom. Então, essa trajetória, né, de sair de um laboratório de pesquisa e ir para o mercado, ela se mescla muito com a minha trajetória acadêmica, né? Então, eu vou falar um pouquinho da trajetória que eu segui, do processo, de como ocorreu esse processo de transferência de tecnologia, né? De fazer pesquisa e desenvolvimento na empresa. Vou falar um pouco de como que esse modelo de negócio foi constituído, qual foi a nossa decisão, né, de entrada no mercado, como nós pivotamos e por que nós pivotamos, né, na época, em 2021, e falar um pouco de como a gente consolidou esse novo modelo de negócios, né. Bom, como a Carla apresentou, né, eu sou física de formação, me formei no Instituto de Física de São Carlos, da USP, e aí, como todo egresso, né, de um curso de ciências básicas, eu segui fazendo a minha pós-graduação, meu mestrado, meu doutorado também na mesma instituição. A minha área de pesquisa era metrologia de tempo e frequência, eu trabalhei no desenvolvimento, né, de padrões de frequências atômicos que reproduziam a definição de segundo. E nesse período eu tive uma oportunidade de me aprofundar muito em conceitos fundamentais, tanto de interação da radiação com a matéria, interface de ótica com física atômica, com laser, e trabalhei muito com instrumentação, com esse tipo de instrumentação, tá? Aí, em 2013, eu iniciei o meu pós-doutoramento, né, na Embrapa Instrumentação, no laboratório de ótica e fotônica, né, liderado pela doutora Débora Milori. E aí, todo esse conhecimento, né, que eu adquiri durante a minha graduação e pós-graduação, né, em ótica, laser, eu apliquei para a agricultura brasileira. E aí, esse know-how da graduação, junto com todo o know-how de 20 anos de pesquisa e desenvolvimento da doutora Débora, do Laboratório de Ótica e Fotônica, sempre utilizando as técnicas fotônicas, para caracterização de materiais orgânicos, como solos, plantas, fertilizantes, sedimentos, grãos,
né, com essa vasta gama. Desculpem, gente, não sei o que aconteceu aqui. Vocês estão vendo a tela? Não, Tá, desculpem. não, imagina. Quer tentar colocar para apresentar de novo? Eu já vou testar aqui. Deu certo? Eu posso desligar a câmera? Vocês se importam? Não. Eu não sei o que está acontecendo aqui. Eu prefiro não demandar tanto do meu laptop aqui. Sem problema. Desculpem, tá? Aqui, vocês estão vendo a tela? Sim, tá certinho. Então tá bom. Então tá. Então, todo esse know-how da Embrapa, com essa grande quantidade de trabalhos que foram publicados em revistas internacionais, em revistas de alto impacto, né, foram muito importantes para que eu pudesse ampliar o meu conhecimento na área. Eles são muito importantes também para a formação de pessoas, formação de talentos. Então, tudo isso acaba consolidando um conhecimento mais fundamental da técnica de aplicação. Por exemplo, na minha trajetória, né, praticamente no meu pós-doc na Embrapa Instrumentação, o intuito do meu projeto era avançar na instrumentação óptica, na elaboração de protocolos de medida, monitoramento na cultura de soja, citros, né, para efetuar diagnóstico precoce em doenças, caracterização química, física de materiais, sempre utilizando técnicas fotônicas, como fluorescência induzida por laser, imagens de fluorescência, e aplicação da técnica LIBS também, né? E essa foi uma experiência fundamental para que eu pudesse transformar todos esses resultados científicos em aplicações escaláveis. E só contextualizando, inclusive o que o professor Newton colocou na apresentação dele, a ótica fotônica é uma área de conhecimento muito estratégica e elas preenchem muitos requisitos, né, das tecnologias de PET. E quando elas são aplicadas em um determinado setor, elas sempre trazem mais competitividade, agilidade, maior qualidade nos serviços e nos produtos, como a gente já pode observar em vários setores, como é o da comunicação, na saúde, na defesa. E graças aos trabalhos, como os liderados pela doutora Débora Milori, a fotônica ela também tem se inserido cada vez mais na agricultura. Ela permite instrumentar a agricultura para a geração de uma grande quantidade de dados, como é preconizado pela agricultura 4.0. Ela permite levantamento de mapas mais precisos, certifica a qualidade da produção no campo, auxiliando o produtor na sua tomada de decisão, ele consegue otimizar manejos, ele reduz custos e desperdícios e pode melhorar, aumentar a sua produtividade no campo. E a oportunidade para trabalhar nesse processo de transferência da tecnologia, para empreender no agro, surgiu junto com o Ciagro de 2004, onde a Embrapa, junto com o Laboratório de Robótica Móvel da Engenharia Mecânica da USP, eles puderam mostrar a prova de conceito de um rover, né, que andava no campo com o sistema LIBS embarcado. E essa repercussão foi tanta que o Fábio, meu sócio, né, enxergou uma oportunidade muito boa no mercado e um potencial de aplicação dessa técnica. Ele é agrônomo e ele trabalhava numa grande multinacional do setor, ele conhecia bem a dor dos agricultores e na época eu estava finalizando o meu pós-doutorado. Aí a doutora Débora me apresentou o Fábio e ele já havia criado essa startup de inovação tecnológica. E aí ele me convidou para trabalhar nesse processo de transferência de tecnologia. Então, eu fui a primeira pessoa contratada por essa startup. Aí, como eu gosto muito de um desafio, eu abracei essa oportunidade, saí da academia e fui empreender, né, no campo. E pelo fato da ótica e da fotônica serem tecnologias muito disruptivas, nós não encontramos um sistema pronto para ser utilizado em escala comercial. Então, toda a tecnologia ela precisou ser desenvolvida do zero. Então, o desafio desse processo de transferência de tecnologia, ela foi tanto técnico, né, como também envolveu uma inovação na análise de dados, né, porque associado a cada informação espectral,
nós sempre utilizamos aprendizagem de máquina, mineração de informações, e os sistemas fotônicos, eles conseguem gerar uma quantidade muito grande de informações. E também foi preciso escalar o processo de preparo, né, de como você vai efetuar essas medidas. E como nós tínhamos um projeto de inovação aberta junto com a Embrapa, nós ficamos incubados no laboratório de ótica, sempre trabalhando juntos com a equipe da doutora Débora, usando a infraestrutura da Embrapa, né, para iniciar esse processo de transferência de tecnologia para o mercado. Então, nós nascemos como uma spin-off, como um braço da pesquisa do laboratório de ótica. Durante esse período inicial, nós tivemos um investidor anjo, que é o Mauro de Ângeles, que é o pai do Fábio, meu sócio, né? Que foi quem investiu no início da consolidação da nossa empresa. E aí, quando você monta uma startup, toda startup, quando ela nasce, ela vai nascer para resolver algum problema. E a agrorobótica, ela nasceu para resolver 2 grandes problemas do planeta, que é a segurança alimentar e a mitigação das mudanças climáticas. O solo, ele tem um papel muito importante na solução de ambos os problemas, porque ela é responsável pela produtividade agrícola através da sua fertilidade e ela desempenha um papel central na mitigação de gases de efeito estufa da atmosfera, pois ela consegue armazenar muito mais carbono, né, do que contido na atmosfera ou na própria biomassa vegetal. Não é à toa que o desafio 4 por 1000 foi lançado no Acordo de Paris em 2015, sempre para enfatizar a importância dos solos como sumidouros globais de carbono. E ela tem essa ambição, né, de promover o aumento global dos estoques de carbono no solo em 0,4% ao ano. E aí, nesse cenário, a missão da agrorobótica é, por meio da sua plataforma, por meio da sua tecnologia, mensurar essa variação dos estoques de carbono ao longo do tempo, para poder certificar tanto o carbono no solo, como a sua fertilidade de forma rastreável. E para poder alcançar esse compromisso, a agrorobótica desenvolveu um sistema fotônico LIBS para gerar dados confiáveis e em larga escala, para uma análise química rápida, limpa do solo agrícola. Mas o LIBS, ela é a mesma tecnologia que foi embarcada pela NASA nos rovers que foram enviados ao planeta Marte para analisar a composição química das rochas e dos solos. Na época, nós pensamos, poxa, se nós podemos levar um sistema desses até Marte, com certeza eu vou conseguir usar essa tecnologia para analisar os solos do nosso país. E isso causaria uma inovação disruptiva na área, daria uma escalabilidade na mensuração do carbono e da fertilidade, que era um grande desafio até então. Mas aí a pergunta que não quer calar: qual seria esse modelo de negócio? Como nós iríamos levar essa tecnologia para o mercado? Nós iríamos vender um equipamento ou nós vamos vender um serviço de análise? E aí o conhecimento técnico, né, junto com uma visão de mercado, ela foi muito importante, impulsionou a nossa tomada de decisão. Porque como toda técnica, ela tem vantagens, que é muito fácil você lidar com elas, mas ela também possui desvantagens. E aí que é onde a gente tem que superar os desafios dessas desvantagens para você poder trabalhar em escala. E aí, pensando nisso, a gente escalou o sistema LIBS pensando no modelo de negócio de venda de serviços de análise de solo, consolidando uma tecnologia, um pacote fechado, que vai desde o preparo, a medida, a análise, e depois a gente venderia, escalaria essa tecnologia no formato de McDonald's, né? Onde um McDonald's tem a mesma estrutura que outro McDonald's em qualquer lugar do mundo. E aí, em 2018, como resultado de 3 anos de trabalho, nós lançamos a nossa primeira versão de um sistema LIBS automatizado, né, para análise de solos em tempo real, na AgriShow, que é uma das maiores feiras do agronegócio da América. Essa foi uma inovação mundial, um primeiro sistema capaz de quantificar nutrientes em solo com um tiro laser direto na amostra. Essa foto foi tirada na AgriShow junto com toda a equipe, né, que foi envolvida.
é uma equipe altamente capacitada, a maioria deles formados dentro da própria Embrapa Instrumentação, né? Ela é multidisciplinar, era formada por biólogos, químicos, físicos, engenheiros, agrônomos, e esse era um primeiro protótipo. E rapidamente, com esse primeiro protótipo, foi possível identificar muitas melhorias que poderiam ser feitas no sistema, de modo que em 2018 nós fomos contemplados com o projeto Embrapa, do Instituto de Física de São Carlos, e passamos a trabalhar nas melhorias, né, do hardware desse sistema livre. Esse novo sistema, que é o operacional hoje, ele é capaz de caracterizar amostras de solo em 20 segundos. Ele tem um rendimento de 1.000 análises dias. E isso foi conseguido graças à maturidade tecnológica que foi adquirida dentro desse convênio de inovação aberta, onde nós juntamos mais de 10 anos de pesquisa da Embrapa, na época, mais os anos de pesquisa da agrorrobótica dentro desse convênio de inovação. E aí, a entrada no mercado, ela aconteceu em 2019 e 2020. Nessa época, eu já era sócia da agrorrobótica, e nós tivemos, em 2019, nós fomos investidos por um fundo, que é o NTAgro, que são as novas tecnologias do agro. Ele é um fundo menor, né, formado por empresários brasileiros, como Antônio Carlos Maciel, que foi eleito 8 anos consecutivos como executivo do ano. Ele foi o CEO da Caoa, da Suzano, da Ford, do Grupo Itamaraty. Ele também é composto pelo Marcos Molina, da Marfrig, do Olavo Setúbal, do Itaú, do Davi Ribeiro, que é um produtor, um grande produtor no mercado brasileiro. E nessa época, a empresa ela deixou de ser uma empresa limitada e ela passou a ser uma SA. Aqui em 2020, nós fundamos a nossa sede em São Carlos, no interior do estado de São Paulo, em um barracão de 1.000 metros quadrados, e em plena pandemia do coronavírus. Então, a gente estabeleceu o primeiro centro fotônico no mundo para aplicações no agro. Nessa época, nós reforçamos os nossos pilares estratégicos da empresa, nós definimos a cultura organizacional, definimos a estratégia, o propósito, a missão e os valores da empresa, que são principalmente sustentabilidade, inovação, integridade, fazer acontecer e cooperação, porque ninguém faz nada sozinho, né? E como nós passamos a ser uma SA, nós criamos uma governança na empresa, nós constituímos um conselho de administração formado por 4 membros, Laércio de Antônio e José Paulo Silveira, que são membros externos. O Laércio foi CEO da Singenta por mais de 10 anos aqui no Brasil. José Paulo Silveira, ele veio da Petrobras, do projeto de águas profundas, né, para extrair o pré-sal. Então, enquanto o mundo inteiro dizia para ele, olha, vocês não vão conseguir, né, ele foi lá, fez e aconteceu. E o Fábio de Ângeles e o Davi Ribeiro, que são os sócios e membros internos do conselho. E na direção está o Fábio e eu, né? O Fábio como CEO e eu como CTO. Também tivemos que estruturar uma equipe maior, capaz de inovar com fotônica, muito focada na multidisciplinaridade de profissionais. E pensem, gente, em plena pandemia do coronavírus, foi muito difícil contratar pessoas. Ainda bem que nós estamos, assim, no núcleo de formação de pessoas capacitadas. E aí, em 2020, nós fechamos o nosso primeiro grande contrato com a multinacional, para executar o projeto Carbono a nível Brasil, coletar e analisar o solo em 17 estados brasileiros, em 500 propriedades rurais. Isso foi um desafio logístico e operacional, né, para uma empresa recém-montada, em plena pandemia. E aí, com esse projeto, nós fomos adequando processos, corrigindo rotas, avançando na maturidade tecnológica que apenas uma operação em escala consegue trazer para você. Então, e também nesse período que nós começamos a redação e a submissão de uma patente junto ao NPI, uma patente de processos, né, de toda a solução que vai desde a coleta georreferenciada até a geração final dos laudos livres, né, a confecção de mapas. E no final desse primeiro grande projeto, em 2021, né, após a execução desse projeto, a agrorrobótica ela utilizou uma estratégia de oceano azul e oceano vermelho, porque ela identificou
um oceano vermelho. Se nós continuássemos como um laboratório de análise de solos, nós teríamos que brigar muito por preço, por mercado, com outros 300 concorrentes diretos da agrorobótica. E aí, a gente tem que olhar também do ponto de vista de mercado. Como um laboratório de análise, para o produtor receber um laudo de fertilidade de uma empresa inovadora ou um laudo de fertilidade de uma empresa convencional, poderia não gerar tanto valor. Ele vai brigar por preço. Quem oferecer o melhor preço, ele vai comprar o produto. Então, a gente precisou agregar mais valor ao serviço de análise de fertilidade. E essa geração de valor veio na forma de uma monetização inovadora, que é o crédito de carbono na agricultura. Assim, nós integramos essa técnica LIBS com outros hardwares e softwares, e nós desenvolvemos uma plataforma de inteligência artificial, AgriLibs, e em 2021 nós pivotamos o nosso modelo de negócio. Nos posicionamos no mercado como uma Green Fintech, uma empresa geradora de dados que possui uma solução end-to-end para execução de projetos de carbono baseados na natureza. Essa plataforma ela auxilia os produtores a resolver os grandes problemas do planeta Terra, como a mitigação das mudanças climáticas, segurança alimentar, e trazendo uma geração de valor, como aumento de produtividade, sustentabilidade agrícola e uma monetização inovadora dos créditos de carbono. E aí, do campo à mão do produtor, todo esse processo é auditável, é rastreável, para manter tanta confiança e integridade nas informações que eram geradas para certificação do carbono e fertilidade do solo. Ela realiza essa plataforma mais de 200 atividades para quantificar todas as reduções reduções das emissões e remoções de gases de efeito estufa, né, dentro dos limites da fazenda, e nós estruturamos esse projeto carbono seguindo um programa internacional VTS. Então, essa plataforma ela está alinhada com os princípios desse mercado, rastreabilidade, transparência, precisão, conservadorismo, né? E alinhada com o padrão VCS e com a metodologia que é a VM42, que é a metodologia aplicada ao setor agro. E junto com a Embrapa, nós tivemos que trabalhar na validação dessa técnica dentro da certificadora internacional, para inserir ela dentro do escopo MRV, de carbono no solo, e hoje essa tecnologia ela está validada, podendo ser utilizada em qualquer lugar do mundo para esse fim. E para aumentar ainda mais a confiança nas nossas medidas, nós recebemos a acreditação, a ABNT-NBR, a ISO IEC 17025, né, da CGCRE, que mostra que o AgriLibs emprega boas práticas de medida, seguindo um padrão de qualidade internacional. Assim, nós desenvolvemos um trabalho muito forte na padronização laboratorial, né? Vocês podem, inclusive, acessar o escopo de acreditação da agrorobótica no site do Inmetro. Desenvolvemos também todo um protocolo de medida, né? Durante também todo esse processo de transferência de tecnologia. Nós temos todo o controle estatístico de processo da análise no AgriLibs. Nós mantemos toda a rastreabilidade dos nossos resultados, também efetuamos uma validação de método, seguindo as orientações, né, do DOC CGCRE 008, onde, nesse documento, a gente faz todo um levantamento de métricas para garantir a confiabilidade e a reprodutibilidade da técnica, o que também foi um trabalho inovador, porque hoje o nosso LIBS ele é acreditado, né, e ele é validado tanto para carbono, para matéria orgânica, para textura. Investimos muito em compliance e segurança, então nós temos uma certificação ISO 17025, somos tecnologia Embrapa, somos tecnologia Embrapa, estamos alinhados com os padrões do CS, usamos sistemas GIS, né, para a gente poder processar e analisar os nossos dados geoespaciais. Nós fomos contemplados com o projeto Founders Hub da Microsoft, né, para a gente poder instalar a nossa empresa agora, né, dentro desse cenário como uma Green Fintech, e para a gente termos uma tecnologia que é patenteada, e para a gente garantir essa transparência para a governança da empresa, nós utilizamos o software
SAP, e também somos auditados mensalmente pela Grant Thornton. E dentro desse novo modelo de negócio, nós trouxemos como benefícios para o agricultor e para o planeta uma visibilidade dentro de uma política ESG, uma monitoração inovadora de carbono, valorização do ativo da terra, digitalização de solos, agregação de valor nas commodities e melhores taxas de financiamento. E para finalizar, aqui um pouquinho do mercado de carbono, né? Então, ele é um mercado hoje, né, de 1 a 2 bilhões de dólares, cerca de 70% dos créditos de carbono que são negociados dentro desse mercado, eles são gerados, né, eles são validados pela Verra, e menos de 1% desses créditos são gerados pelo setor agro. E a promessa é que até 2050, esse mercado tem um valor de 250 bilhões de dólares, onde o Brasil ele consegue ser um protagonista dentro dessa commodity devido à dimensão, né, do nosso agro brasileiro. E dando um primeiro passo nesse sentido, né, dentro desse projeto, nós submetemos o nosso primeiro projeto de carbono na Verra, ele está listado lá em processo de validação, né, com medidas de carbono no solo efetuadas com a nossa tecnologia, a AgriLib. Nós somos os proponentes desse projeto e nós logo, né, nós geraremos as VCUs para poder comercializá-los também nesse mercado de crédito de carbono internacional. Bom, espero que eu não tenha demorado muito, conseguido passar, né, toda a evolução da empresa. Agradeço a atenção e a oportunidade. Aida, muito obrigada, viu? É maravilhoso conhecer um pouco mais da sua história, que é super inspiradora para todos nós. E, pessoal, eu queria só anunciar que é um dos nossos palestrantes, ele teve um problema pessoal, então a gente está tentando resolver essa questão. Mas, para a gente dar continuidade, eu convido a Carla Sampaio para falar sobre o programa LIF Empreende. Essa competição tem como objetivo estimular a criação de novas empresas baseadas nos resultados de pesquisas científicas ou nos desafios da indústria, além de desenvolver habilidades empreendedoras entre os membros da academia. Carla, é com você. Obrigada, Júlia. Obrigada, Aida, também pela participação, professor Newton. Pessoal, vocês estão vendo a minha tela? Sim. Estão me escutando bem também, né? Uhum. Legal, então. Muito obrigada pela participação de todos. Eu sou Carla Sampaio, eu atuo nas áreas de suporte e inovação aqui do Laboratório Integrado de Fotônica, e hoje eu gostaria de apresentar para vocês um pouco do programa LIF Empreende. Como o próprio nome aí, vocês estão vendo aí na tela, ele tem o objetivo de transformar sua pesquisa em fotônica em negócio. Essa iniciativa é uma iniciativa apoiada pela IEEE Photonic Society. Bom, mas qual que é o objetivo desse programa? Basicamente, é fomentar o empreendedorismo dentro da universidade, dentro da academia. O laboratório, ele reconhece que as habilidades que são trabalhadas dentro da academia são muito diferentes daquelas que são trabalhadas dentro do setor de inovação aberta. Então, nosso objetivo com ele é incentivar que os alunos, pesquisadores, eles consigam transformar, comercializar as suas tecnologias que são desenvolvidas dentro do laboratório e, mais do que isso, criar novos modelos de negócio, seja através das suas pesquisas, seja do mestrado, doutorado, iniciação científica, pesquisadores que já estão fazendo seus pós-doc, ou professores que têm algum projeto temático, ou então que esses profissionais consigam trabalhar com os desafios do mercado que a gente propõe durante o nosso desafio do LIF Empreende. Então, através desse programa, mais do que abrir uma empresa, mais do que abrir uma spin-off, a gente consegue trabalhar com os alunos e professores as habilidades empreendedoras, como o próprio professor Newton comentou, o empreendedorismo, ser empreendedor é mais do que abrir uma empresa, você ser proativo, você saber se comunicar, você saber negociar, então, são habilidades que são muito importantes tanto para a sua vida profissional, como também para a sua vida pessoal. E aí, caso você quer aprender um pouco mais sobre isso e se inscrever no nosso programa, a gente possui duas modalidades. A primeira é a pesquisa acadêmica, então vamos imaginar que você
já tem uma pesquisa na área da fotônica, você já está trabalhando com isso no seu mestrado, no seu doutorado, ou você é professor, quer trabalhar isso com seus alunos, você pode se inscrever no nosso programa com a sua pesquisa, mas vamos imaginar também um cenário de que você não tem uma pesquisa, mas você conhece alguém que tem uma pesquisa, um colega seu, um professor, e você acha que seria interessante aplicar essa pesquisa dessa terceira pessoa dentro da nossa competição. Isso é possível também. Então, a gente tem essa primeira opção de aplicar uma pesquisa, ou, eventualmente, você não tem pesquisa nenhuma, você não é da área da fotônica, mas você achou muito interessante, você quer aprender a empreender, a desbravar esse mundo da fotônica, mesmo não tendo tanto conhecimento assim. Isso é possível, a gente tem os nossos desafios de inovação, onde, através desses desafios, você vai conseguir orientar, a gente vai conseguir orientar você para conseguir desenvolver um modelo de negócio possivelmente escalável. Bom, mas quais são os desafios? Esse ano, na segunda edição do LIFE Empreende, a gente tem o primeiro desafio, que é da saúde, de miniaturização de dispositivos médicos ópticos. Talvez nem todos de vocês aqui sejam da área da física, não tenham tanto conhecimento, mas, basicamente, a miniaturização é você ser capaz de construir dispositivos pequenos, seja componentes, chips, câmeras muito pequenas que possam ser utilizáveis para algum fim específico. Aqui no nosso desafio, acho que um grande problema que o pessoal da área de saúde tem é conseguir detectar doenças de uma maneira mais, fazer diagnósticos mais precisos de doença, ou mesmo fazer previsão de doenças antes que isso afete o paciente, por exemplo. Então, através da miniaturização, você de dispositivos médicos óticos, você pode tentar construir algo que seja interessante tanto para o pessoal, os médicos, os doutores, quanto também para o paciente. Mas o desafio da questão da miniaturização está na questão do dispositivo, que não basta ele ser pequeno, ele tem que ter uma precisão muito boa para ele ser, de fato, factível, ser usável. Então, a gente está propondo isso para vocês pensarem como que eu posso aplicar isso nas ciências da saúde, aí, como que eu posso desenvolver algo que seja interessante para os pacientes, interessante para a medicina, para os profissionais, mas que seja algo que seja legal também para o mercado, que a gente consiga escalar isso de uma forma inteligente. O segundo desafio que a gente está propondo para vocês é no desafio automotivo, ou seja, sensores ópticos para mobilidade urbana. A gente sabe que mobilidade urbana, para ela ser eficiente, tem que ter segurança, tem que ser algo que seja algo inteligente, né? E dentro dos carros autônomos, a gente pode utilizar os sensores para conseguir mapear o maior número de informações possíveis, especialmente em complexos urbanos de diferentes partes do mundo. Então, aqui o desafio é como que eu posso usar sensores para conseguir detectar essa complexidade que está no mundo hoje, né, diferentes cenários urbanos, de uma forma sustentável, de uma forma que tenha uma segurança para as pessoas que estarão ao seu redor. Já existe muita coisa sobre isso, mas vocês podem pensar, sair um pouco fora da caixa e pensar em algo que ninguém pensou ainda. Então, fica aí esse desafio para vocês. E o último desafio, caso vocês queiram seguir um dos desafios de inovação, é o setor do agro. A gente viu aí a Aida, né, falando um pouco do trabalho dela na agrorobótica, todos os feitos que eles conseguiram até o momento. Então, a gente vê que o agro é muito importante para a economia do nosso país, uma das forças motrizes do país, né? Só que o agro é um setor também que tem, o agricultor também, ele trabalha com muitos desafios no dia a dia, como a questão as mudanças climáticas, a questão das pragas, a produtividade, a logística. Então, como que vocês poderiam utilizar a luz para conseguir trabalhar com esse setor que é extremamente interessante e importante, não só para o país, mas para o mundo, e desenvolver um modelo de negócio também que seja interessante para o agricultor, para a cadeia como um todo. Então, pensem aí, são 3 desafios bem interessantes, que inclusive estão sendo trabalhados nas iniciativas da política do Brasil. Eu acredito que vocês vão conseguir pensar em bastante coisa nesse sentido. Bom, uma vez, então, que eu escolhi minha pesquisa acadêmica ou um dos desafios que nós estamos propondo para vocês, quem que pode se inscrever, então? Qualquer pessoa do nosso país, seja da graduação, do mestrado, doutorado, que esteja fazendo especialização, um pesquisador, professor, que tem interesse em entrar nesse mundo de inovação, conhecer um pouco mais do que ter algo, é a vontade de você aprender. Então, as nossas inscrições estão no nosso site, depois eu vou deixar esse link aqui, a gente vai mandar todo esse material para vocês, então não precisa se preocupar se vocês não conseguirem gravar no momento. Então, para se inscrever, é necessário um time de 3 a 5 pessoas, no mínimo 3 pessoas, no máximo 5,
uma pessoa do time, ela vai ser responsável pela inscrição de toda a equipe, então uma vez que vocês formarem o time de vocês vão escolher o líder aí que vai entrar na nossa página, vai colocar lá todos os dados como nome, e-mails dos participantes, a mini biografia de vocês, a descrição de cada participante, além também de escrever de uma maneira bem sucinta a escolha do desafio de vocês. Se vocês escolheram um dos 3 desafios, ou se vocês vão seguir mesmo com a pesquisa que vocês já têm lá no laboratório, que vocês já estão avançando. Como funciona? A partir do momento que vocês se inscreverem no nosso site, vocês vão começar uma grande jornada, né? Então, inicialmente, vocês vão receber um treinamento de Lean Canvas. Todo esse treinamento, ele é feito de forma online, tá? Então, não precisa se preocupar, vocês não têm que se deslocar da casa de vocês, nada do tipo. O treinamento geralmente leva mais ou menos 1h e 30, mais ou menos o time que a gente está utilizando aqui no webinário. Então, vocês vão receber um treinamento de Lean Canvas. Depois de receber esse treinamento, vocês vão receber uma mentoria de negócio. Então, a equipe de vocês vai receber um mentor de um dos nossos parceiros da Inova, que vai estar auxiliando vocês a criar esse Lean Canvas. Após isso, vocês vão receber um treinamento de pitch, que é a forma como vocês vão se apresentar, né, para um investidor, como vocês vão vender o negócio de vocês. Vocês vão fazer a entrega desse Lean Canvas que vocês tiveram lá na etapa 1, e após isso a gente vai divulgar os 5 finalistas. Aí, esses 5 finalistas, eles vão receber novamente um treinamento de pitch individual, que vai ser utilizado para quando vocês forem se apresentar no final do nosso workshop. Então, o Laboratório Integrado de Fotônica, ele vai ter um workshop de empreendedorismo e inovação, que vai acontecer em outubro, no dia 31 de outubro e 1º de novembro, e no dia 31 de outubro vai ser a final do LIF Empreende, que daí sim vai ser uma final presencial, onde as 5 equipes estarão lá e serão julgadas por uma banca de parceiros do laboratório. Dentro dessa jornada toda, vocês vão receber diversas mentorias, como mentoria na área de comunicação, inovação, desenvolvimento de produto, finanças, tudo isso para vocês conseguirem aprender o máximo possível sobre esse mundo de inovação aberta. Bom, e aqueles que chegarem até o final, eles vão receber alguns prêmios. Então, o primeiro lugar que passar pela banca e foi escolhido como o melhor modelo de negócio, a equipe vai ganhar R$4.000 oferecidos pelo laboratório, além de mentoria de negócio, além de um certificado comprovando a classificação. Vocês também serão avaliados pelo público, pela audiência que estará lá, né, acompanhando vocês. Então, esses que agradarem melhor o público vão receber um certificado comprovando a classificação. E os 5 times que chegarem até o final, os 5 melhores, só de chegar até o final, vão ganhar R$500 por equipe, como um incentivo de participação ativa, para vocês irem até o final conosco e receberem um prêmio para vocês continuarem engajados e estarem conosco até o final. Além também do certificado comprovando a classificação. Então, falando rapidamente então do nosso cronograma, a gente começa aqui no dia 10/8, da Academia para o Mercado, que nós estamos fazendo hoje, nosso webinário. As inscrições já estão abertas, então quando acabar o webinário, se vocês quiserem já se inscrever, vocês já podem. E aí começa toda a jornada, o webinário de Lean Canvas, online, as mentorias, o envio do Canvas, a avaliação pelos nossos mentores, o treinamento de pitch, a divulgação dos finalistas e o treinamento de pitch individual. Perceba que todos esses elementos aqui, esses quadradinhos que estão em roxo, tudo isso aqui é online, tá? A única coisa presencial que vocês vão ter que fazer será aqui na final do Espaço Plasma, no dia 31/10, onde as equipes vencedoras estarão apresentando os seus pitches para os investidores. Aqui tá as inscrições do LIF Empreende, para quem quiser já dar um print screen aí, eu dou uns 5 segundos, mas de toda forma a gente vai encaminhar para vocês via e-mail, tá? Então não se preocupem caso vocês não consigam pegar no momento. Bom, lembrando que todas essas iniciativas, né, elas fazem parte do nosso 3º workshop de empreendedorismo e inovação, só para reforçar, que vai acontecer no dia 31 de outubro e dia 1º de novembro. Então, esse workshop também é apoiado pela IEEE Photonics Society. E aí, só para falando rapidamente, para vocês poderem participar também, no nosso primeiro dia, a gente vai ter uma imersão toda voltada para os alunos, e aí, nesse primeiro dia, vai ser a final do LIF Empreende, então vocês vão poder ter acesso a palestras sobre Design Thinking, propriedade intelectual, investimento, vai ter também um Demo Day, onde
algumas startups serão convidadas para se apresentar e conversar um pouco com alguns parceiros do LIF, e já no segundo dia é um dia mais voltado para as tendências da indústria, então também teremos alguns painéis de política, de oportunidades de agências de investimento, então é uma oportunidade bem interessante para vocês que querem aprender um pouco mais sobre esse mundo. Vou deixar também aqui o registro, caso vocês já queiram se inscrever no nosso workshop, e fico à disposição para tirar dúvidas, para responder perguntas de vocês. Muito obrigada. Maravilha, Carla, muito obrigada. Pessoal, então vamos agora para as perguntas, né? A gente vai ter 10 minutos para que vocês possam tirar suas dúvidas. Se vocês quiserem mandar no chat para eu poder ler, vocês podem enviar, ou também abrir o microfone, erguer a mão, né? Que é uma opção aqui no nosso aplicativo, e aí a gente dá seguimento, tá bom? Eu tenho uma pergunta para a Aida, né? Bom, ela veio de um contexto totalmente voltado para a academia. Como que foi entrar para esse setor de inovação aberta? Quais foram os principais desafios? Oi, Carla. Bom, eu acho que o principal desafio, quando a gente está trabalhando na pesquisa, a gente sempre busca ter um conhecimento mais básico, criar conhecimentos, criar inovação, estabelecer aquela linha de pesquisa, né? Então, a gente trabalha muito com conceitos básicos. Quando você vai levar isso para o mercado, então, assim, você tem que pensar que você está levando isso para um ambiente um pouco mais hostil. No ambiente de pesquisa, tudo é muito bem controlado, né? Você controla o equipamento, você faz uma medida, então tudo fica muito bonitinho, tudo funciona muito bem. Se você vai medir, nossa, eu estou medindo muitas amostras, eu estou medindo 100 amostras, mas você está fazendo aquela medida assim, é uma, depois você vai lá e faz a outra, faz a terceira. Agora, quando você fala em termos de escalabilidade, é uma atrás da outra, é uma atrás da outra. Então, o maior desafio, por exemplo, no caso da técnica Libs, ela é uma técnica que tem um efeito de matriz muito forte. E ela tem, naturalmente, ela já tem uma variabilidade muito grande. Então, logo que a gente concebeu o primeiro equipamento, que a gente viu os resultados espectrais, falou, meu Deus, né? O que é isso? E aí você vai entendendo determinadas coisas, você vai entendendo o contexto, e aí você entende como que você tem que desenvolver aquela tecnologia para poder levar no mercado. Então, até assim, o processo de preparo, tudo tem que ser padronizado, para que você tenha uma reprodutibilidade nos resultados, para você poder garantir que aquele resultado que você extraiu aquela informação realmente é em decorrência da análise que você está querendo extrair, e não porque as coisas ficaram tudo descontroladas dentro daquele ambiente. Esse foi um ponto, assim, bem importante e foi um desafio. E aí, como você não tinha, no caso da minha inovação, eu não tinha nenhum outro parâmetro, não tinha nenhum outro equipamento ou outra experiência onde me embasar. Tudo que a gente vivenciou e toda a maturidade que a gente foi adquirindo foi na raça, foi experimentando, mas a solução do problema também veio rápido. Por quê? Porque você tem um conhecimento mais fundamental. E aí você começa a analisar criticamente, e essa sua experiência desse conhecimento básico, ele te auxilia a resolver todos os problemas, os que você espera e o que você não espera. Eu falo que quando você melhora uma geladeira, ou quando você vai lançar um carro novo, ou quando você vai fazer alguma coisa que você já tem todo um histórico, é uma coisa. Agora, quando você não tem nenhuma outra referência, aí é bem diferente. Aí você tem que estar realmente preparado para pegar uns desafios que você nem espera que podem acontecer. Legal, Aida. Aida, tenho mais uma pergunta. Eu queria saber, assim,
o pessoal, por exemplo, que quiser seguir esse desafio do agro, na sua opinião, quais são as maiores dores ainda, assim, que você vê que ainda tem bastante espaço, caso o pessoal queira desenvolver algum modelo de negócio nesse sentido? Carla, olha, no agro tudo é muito dinâmico, né? As coisas funcionam tudo muito assim, seguindo muito preço de commodities, de bolsa de valores. Então, hoje eu vou plantar soja, mas o valor caiu, aí eu vou plantar o arroz. Então, as coisas mudam muito rápido, tá? E assim, o produtor, hoje, o produtor rural, ele, claro, assim, ele foi evoluindo, né? Então, tem um pessoal mais jovem que vem entrando no setor do agro, que ele tem mais familiaridade com tecnologias, mas também você ainda tem um pessoal que é muito antigo, né? Que vai olhar lá, vai ver qual que é a direção do vento e vai dizer, agora está na hora de você plantar ou de você aplicar um determinado insumo. Eu acredito que, assim, você pode trazer inovações, né? Mas o produtor, ele ainda é um pouco reticente para colocar muita inovação no mercado. Ele ainda não tem acesso. Então, hoje a gente tem grandes corporações, né, que tem uma grande fatia desse mercado, mas, assim, pegar coisas que o pequeno produtor rural também possa aplicar no campo, para que você tenha essa entrada, aí é um pouco mais difícil. Então, assim, as coisas não... por exemplo, no caso da análise de solos, era um dinheiro que o produtor já tinha na mesa, né? Então, ele podia me pagar ou pagar. Agora, outras tecnologias, você tem que ver qual que é o setor, o mercado. Tem, assim, ainda tem muita oportunidade no campo, né? Principalmente, assim, para tecnologias de caracterização de materiais. Aí eu acho que tem bastante oportunidade mesmo. Legal, obrigada, Aida. Legal. Aida, a gente tem algumas perguntas aqui no chat, eu vou ler para você. Tá. Sobre a agrorobótica, eu gostaria de saber, com o uso do LIBS, qual é a porcentagem média de CO2 no solo do país? Sérgio fez essa pergunta. Tá. Sérgio, quando a gente fala de remoção de gases de efeito estufa e colocar esse CO2 dentro num repositório como solos, o que a gente está falando? Através da planta, a gente remove, pelo processo próprio de fotossíntese, né? Você remove CO2 da atmosfera, ele faz a fotossíntese, aí ele produz oxigênio e produz açúcares, metaboliza tudo isso para a sua própria sobrevivência, para o seu crescimento, e uma parte desses açúcares, eles vão para a raiz da planta, né? Ela produz essas enzimas e ela começa a estocar carbono, né, no solo. Esse carbono no solo, com o tempo, foi se esgotando. Por quê? Porque os produtores começaram a remover muito esses solos, então a remoção deixava solos expostos, a gente perdeu muito carbono, ele oxida muito rápido. E nesse processo de oxidação, você perde carbono no formato de CO2 que ele volta para a atmosfera. Hoje, os valores médios, né, de porcentagem de carbono depende muito aqui da região. Por exemplo, na região de Cerrado, a gente tem uma média, assim, de 1,5%, assim, 1,5% até já é muito, né? Você tem solos com valores bem baixos aqui nessa região do Cerrado. Para a região do Sul, você já tem valores de estoque de carbono um pouco mais elevados, são solos mais argilosos, são solos mais bem trabalhados, né? São trabalhados há muitos anos, e assim, vale ressaltar que esses produtores, o produtor brasileiro, ele é muito sustentável, ele paga para manter a floresta dele em pé, ele aplica práticas agrícolas sustentáveis, então, principalmente no sul, você já vê também uma quantidade maior, assim, em torno de 2%, 1,5% também, né? Mas, assim, isso depende muito da prática, depende muito do local, depende muito... regiões frias conseguem manter mais carbono no solo, regiões mais quentes, elas já perdem mais carbono, então, assim, fica difícil falar, mas, assim, entre 1 e 1,5, assim, é uma média aí que você consegue encontrar, assim, de forma mais razoável, né?
Legal, Aida. A gente tem mais perguntas aqui, ó. Aida, sobre os dispositivos fotônicos usados no LEEDS, há algo que precisa ser melhorado, avançado, ou que já existe no mercado que atende? João Batista Rosolém que fez essa pergunta. Olha, até então, assim, tudo que a gente desenvolveu agora foram com dispositivos que já existem no mercado. Porque, assim, quando a gente faz um sistema que é para campo, né, que é para o mercado, a gente sempre tem que ponderar entre custo e benefício também. Então, quando a gente começou a trabalhar na estrutura mesmo do equipamento de medida, a gente já buscou soluções mais prontas no mercado, porque as primeiras perguntas que os investidores fazem, ou que o mercado vai te fazer você tem reposição para esse dispositivo? Né? Ele é caro? Tem que importar? Tem que não sei o quê? Agora, assim, aqui no Brasil, você tem muito pouco acesso a esse tipo de sensores. Então, por exemplo, você não encontra muito fabricante de lente, gente que faz lasers, gente que monta espectrômetros. Então, você ainda tem uma oportunidade no mercado para você poder criar empresas que possam te fornecer esse tipo de sensor para você colocar. Hoje, eu importo lentes, eu importo laser, eu importo o espectrômetro, né? Eu tenho essa necessidade, tá? Mas, por outro lado, você também encontra muita gente, assim, capacitada para montá-lo, para fazer o desenho mecânico, para trabalhar na automação do seu sistema, gente capacitada para analisar os espectros, né? Então, tudo isso você encontra, né? Você ainda tem pessoas, né? Você tem talentos aqui no Brasil que conseguem fazer, mas ainda essas peças, esses sensores, os componentes óticos, as fibras, tudo isso, eu acho que a gente ainda podia explorar um pouco mais. Então, às vezes, você não precisa ir numa solução direto no produtor, mas, assim, de você fazer esse tipo de dispositivos para você poder atender outras empresas também. O intuito da agrorobótica não é vender equipamento, eu não vou ter uma coisa em grande escala, né? Mas eu vou precisar de alguns equipamentos para poder atender meu negócio. Vamos lá, tem mais perguntas, Aida. Sérgio pergunta: como transformar essa porcentagem em créditos de carbono? Olha, para você poder transformar isso em crédito de carbono, então, assim, foi até um desafio do nosso modelo de negócio, porque esses projetos de carbono são projetos de longo prazo. Então, você tem que ter um projeto e um contrato com um produtor de quase 20 anos. Aí, o que você vai fazer? Você vai pegar e vai buscar uma certificadora, porque você precisa de uma certificadora que te fornece um padrão e te diz como você vai executar esse projeto. Você precisa de um corpo de auditores para saber se o que você executou realmente está certo. Então, no caso dos nossos projetos e das atividades que a gente incluiu dentro da plataforma, são o quê? Eu vou olhar para a área do produtor, vou definir qual é o limite onde o projeto vai ocorrer, vou fazer uma implantação de projeto, vou desenhar todo o cenário de base, vou digitalizar aquele solo, eu vou ver quanto que ele tem de carbono hoje, vou listar todas as práticas que ele faz. Por exemplo, se ele aplica fertilizante, ele emite tanto de CO2 equivalente na atmosfera. A calagem tem uma emissão de tanto. Eu vou quantificar tudo isso. Eu vou quantificar tudo que ele emitiu, né? E depois eu vou tentar quantificar tudo que ele removeu, toda essa variação de carbono ao longo do tempo. Aí, as quantificações das emissões em decorrência, eu vou fazer o monitoramento anual. Os estoques de carbono a gente monitora a cada 4 anos. Aí eu vejo quanto que ele tem hoje e vou ver o quanto que ele tem amanhã. E a diferença é o que vira CO2 equivalente. E a diferença do que eu deixei de emitir para a atmosfera também vira crédito de carbono. Então, assim, as emissões, elas vão existir, elas não vão zerar, mas eu consigo reduzir, otimizando isso através de dados, de informações, que vão fazer com que eu otimize o meu manejo, melhore, né, aplique uma agricultura mais regenerativa para poder fazer esse balanço entre tudo que eu emiti, tudo que eu removi, e isso vira crédito de carbono.
Então, a gente costuma dizer que o produtor ele está, assim, em cima de uma fonte de renda que ele não está explorando. Por isso que a gente fala que o carbono é commodity do futuro. Legal. Pessoal, a gente vai dar continuidade, então, ao nosso evento. As perguntas, vamos deixar também outras para o final, mas para a gente continuar, né, com grande satisfação, que damos as boas-vindas ao professor Robson Tramontina, que trará o seu relato de como foi a sua trajetória entre a academia e o mercado. O professor Robson é um destacado pesquisador em biotecnologia e biocatálise, com uma carreira marcada pela inovação e aplicação prática de seus estudos. Ele é graduado em farmácia pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná, UniOeste, realizou pesquisas na Holanda e completou seu mestrado na Unicamp e no CNP, focando na produção de etanol de segunda geração. Com doutorado em biotecnologia pela Unicamp e experiências na University of Manchester e na Faculdade de Engenharia de Alimentos, ele desenvolveu estratégias para biorefinarias que transformam resíduos agroindustriais em fragrâncias. Ele é fundador da Nex Vitro Biologics, uma startup dedicada a consumíveis de laboratório para diagnósticos moleculares. Ele também atua como pesquisador pós-doutor na Unicamp, focando em biocatálise para transformar resíduos em compostos químicos valiosos. A sua trajetória inclui colaborações internacionais no Brasil, Holanda, Argentina e Reino Unido, e ele foi reconhecido como pesquisador inovador do ano pela CNI e nos UK Alumni Awards. Robson, muito obrigada pela sua participação. Robson, acho que você está mudo. Isso. Oi, agora vocês estão me ouvindo? Sim. E a apresentação, ela tá aparecendo de certinho? Tá. Perfeito. Tá. Gente, muito prazer. Eu sou o Robson Tramontina. Para mim é uma honra esse convite estar aqui falando com vocês, tá? Falar de ciência, falar de empreendedorismo, falar de inovação, para mim é um grande prazer. E eu espero que o que eu tenha para trazer hoje para vocês aqui, apresentando a minha história, apresentando aí a minha carreira, que sirva de inspiração para vocês de alguma maneira, né? A gente está falando aí com pessoas de várias áreas, né? Mas trabalhar com tecnologia e inovação sempre tem como a gente tirar uma inspiração, tá bom? Apresentando-me, né? Eu sou o fundador da Nex Vitro Biologics, uma startup de biotecnologia. Também atuo dentro da empresa, principalmente, nas questões operacionais, ou seja, na produção, pois nós somos uma fábrica, né, de insumos biotecnológicos, e na criação de novos produtos. Então, eu sou o cara que, vamos dizer assim, que numa mata fechada, eu abro aquele caminho, assim, né, derrubo lá as árvores para construir uma estrada, e os meus colaboradores vão lá e fazem o quê? Colocam o cimento, colocam lá o asfalto, e aí depois eu me certifico que está tudo ok, né? Essencialmente é assim que a gente tem trabalhado. Um pouco sobre mim, né? Assim, eu estudei farmácia, né? Entrei por ações afirmativas, eu sou sul-mato-grossense, acabei entrando lá no Paraná, em Cascavel, na UniOeste, Estadual do Oeste do Paraná, no curso de farmácia, mas sempre lá no começo, na verdade, na minha primeira aula, eu já tive uma conexão muito forte com a bioquímica, né, que é uma área comum a vários cursos, principalmente da área da saúde e biológicas. E dentro disso, eu já comecei a me envolver em projetos, né, na área de iniciação científica, 4 anos consecutivos com bioquímica, e na época que eu estudei, né, entrei em 2009 lá, eu tive a oportunidade de entrar, né, no programa Ciências Sem Fronteiras, consegui uma bolsa pela minha universidade e tive a oportunidade de realizar estágio no Fungal Biodiversity Center, que fica em Utrecht, na Holanda. Lá trabalhei como estagiário de um centro de pesquisa, né, então me aprofundei muito em biotecnologia, era meio que tratado assim como um aluno de mestrado, onde eu até, inclusive, prestei disciplinas avançadas, eu também cursei, desenvolvi uma tese, publiquei artigos, né, e estudei também na Universidade de Holanda, né. Retornando para o Brasil, já no final,
eu já tinha certeza que eu queria ser pesquisador e que eu queria ser enzimologista, né, que é a área que eu atuo. Enzimas que são biocatalisadores e tem diversas aplicações na área da indústria, na área da saúde, né. Foi então que eu vim para a Unicamp em 2014, né, comecei aí com a cara e com a coragem aqui na Unicamp e fiz o meu mestrado no CNPEM, né, então dentro do lado do CNPEM, no programa de biociências ali do IB, eu desenvolvi uma série de processos e envolvi aí, estudei aplicações de enzimas na área de biorefinaria, né, e tive a oportunidade de cursar uma das disciplinas de bioprocessos, uma coisa mais industrial, na Universidade Nacional de Quilmes, que fica na Argentina, em Quilmes, né, e aí ingressei no mesmo programa em biotecnologia e biociência, pela Unicamp também. Comecei ali no CNPEM, mas logo fui para Manchester, né? Aí que eu tive o conhecimento da biologia sintética, onde eu me interessei por essa área, que é um pouco diferente, assim, do que eu estava olhando, né? É um olhar diferente na minha área da biotecnologia. E acabei retornando desse intercâmbio, né? Também aí com grandes avanços na minha carreira. Voltei para a engenharia de alimentos da Unicamp, né? Aonde eu também acabei me envolvendo em outros projetos, né? Estou realizando sou pesquisador de pós-doutorado, né? E o meu projeto envolve aí diversos institutos. Então tem o IB, tem a engenharia de alimentos, tem a Universidade de Sorocaba, tem uma indústria de cosmética também junto. Então uma coisa bem multidisciplinar, digamos assim. Mas essa é a minha jornada na biotecnologia, né? Que eu queria trazer para vocês uma pincelada. Mas como, né, que isso foi me dando aí inspiração para continuar e empreender, né? Durante a minha carreira, eu sempre busquei reconhecimento, sempre busquei valorizar o meu trabalho como cientista, né? Para mostrar mesmo para a sociedade, para os meus colegas que, tipo, eu gosto de pensar em questões grandes, gosto de resolver problemas importantes, gosto de cruzar a fronteira do conhecimento e dentro disso muitos reconhecimentos, prêmios, entrevistas e por aí vai, né? A gente pode falar em destaque, acho que foi assim na minha carreira, eu consideraria quando eu apareci no Jornal Nacional, né, para falar da minha empresa, na pandemia, foi uma coisa muito bacana que aconteceu, né? E colho frutos até hoje, né, desse momento. E aí, em relação à empresa, né? Como que isso surgiu na minha vida? Durante o meu doutorado, no primeiro ano, eu sempre trabalhei com pesquisa aplicada, né? Gostando de pegar uma enzima desconhecida, caracterizá-la e pensar em que processo na indústria eu poderia aplicar essa enzima, né? Para agregar valor. E, nesse sentido, eu cursei uma disciplina de empreendedorismo em Ciências da Vida no IB, onde a gente tinha que fazer vários exercícios de empreendedorismo para desenvolver esse pensamento empreendedor. E a gente tinha que montar uma empresa fictícia, né? Foi aí que eu falei, cara, eu trabalho com enzimas, o que eu vou fazer com esse conhecimento, né? E baseado numa dor que eu sentia, que era a compra de reagentes, né, de diagnóstico, que a gente usa tanto na pesquisa quanto na clínica, era muito complicado aqui no Brasil, né? Só como exemplo, eu usava uma enzima, um kit, né, para fazer clonagens da minha pesquisa, custava R$3.000, demorava 60 dias para chegar, e o dia que chegou descongelado lá de fora, e não funcionou, né? Então, isso foi uma dor muito grande que me motivou a falar, cara, eu acho que eu consigo fazer isso aí, né? E foi que nessa disciplina, nesses 4 meses de disciplinas, a gente criou o nosso MVP funcional, né? E o objetivo era tirar um 10 na disciplina, mas aí a gente ficou tão animado com o progresso, com o que a gente tinha em mãos, e todo esse feedback, né, assim, muita endorfina aí vindo, né, muita coisa boa que a gente terminou essa disciplina, a gente resolveu se juntar e continuar, né. E nisso que a gente se juntou, a gente já encontrou várias oportunidades, né, uma delas foi se incubar dentro de uma outra startup, que era a Réia Biotech na época, né. Então, a gente alugava o espaço, o tempo livre daquela startup para desenvolver nossos produtos.
A gente patenteou o nosso primeiro produto, porque era inovador, e a gente tinha aí uma colaboração com uma distribuidora de insumos para vender os produtos, né? Então, esse foi nosso case, empresa muito pequena ainda, né? Mas foi evoluindo, né? Onde a gente começou a se envolver no ambiente de startups e conhecer outras pessoas, dentre elas da Unicamp Ventures, que nos apresentou a Merck, por exemplo, que foi um parceiro aí que nos ajudou muito. A gente também aprovou um projeto PIP nessa história, né? E foi sem pensar na pandemia, né? A gente já sabendo da necessidade eminente da falta desse tipo de reagente no Brasil, pois não se produz nada do tipo, né? Principalmente na época, e não se existe assim um curso do Senai para você montar uma startup, uma empresa que produz diagnóstico, né? Nessa molecular, né? Diferente como uma farmácia de manipulação, né? Uma academia, por exemplo, né? Então, foi muito nebuloso esse começo, né? Mas a gente continuou. E nessa história, independentemente da pandemia, a gente pensou num segundo produto que era fundamental para a gente, que era a transcriptase reversa, né? Que era a enzima essencial para o diagnóstico de COVID. E dentro disso, né, a gente entregou essa enzima, fez uma doação para pesquisadores da Unicamp na pandemia, e eles começaram a criar testes in-house para tentar criar diagnóstico de COVID dentro da universidade, pois os insumos se acabaram no mundo todo, né, para diagnóstico, e era essencial para combater a pandemia você ter o diagnóstico. Então, foi essa questão da mídia, do Jornal Nacional, e nisso vários parceiros se aproximaram da gente, né, a gente começou a crescer muito rápido, veio o projeto Embrapi, parceria com a Fiocruz, pesquisadores de universidades renomadas, outras empresas, foi aonde a gente veio para uma sede própria, né, e construiu aí um laboratório completo para pesquisa e desenvolvimento e produção. Nesse sentido, nosso dinheiro da FAPESP finalmente chegou, então também foi um período muito bom. A Merck também se envolveu com a gente e nos aplicou muitos conhecimentos para a gente chegar numa organização industrial compatível com a ISO 13485, que é para diagnóstico in vitro, e a 9001, que é para processos em gerais na indústria, né? E tendo estabelecido isso, tendo aumentado o portfólio e se dedicado nesse período pandêmico, a gente começou a crescer, né? A ponto que premiações vieram, né? Então a gente teve alguns reconhecimentos, a gente foi convidado para participar de eventos internacionais para decidir o futuro da biotecnologia no mundo, no que diz respeito a padrões e métricas para a bioeconomia, né? A gente hoje também está verticalizando algumas tecnologias, então a gente está com relações muito próximas, por exemplo, com a Dorothy Biotech, que é uma empresa que usa dos nossos insumos, né, para diagnóstico no campo, direto no campo, e eles dependem muito da gente, pois os insumos internacionais acabam com a margem deles, né, então essa parceria é vital para ambos, porque eles têm o mercado, a gente tem a tecnologia, e muito mais aí que está por vir, né, no quesito de expandir para além do diagnóstico, nossas tecnologias e conhecimento, parcerias aí, fusões, a gente está aí numa fase muito bacana, decidindo assim um pouco do futuro da empresa para a gente aumentar o número de vendas, diversificar o portfólio de serviços e produtos, tá? E aí eu tenho um vídeo para mostrar aqui para vocês, rapidinho, para vocês entenderem o que tem ali dentro. Se não tiver o som, não tem problema, é só uma música.
Perfeito, gente. É só um tira-gosto, tá? Para vocês entenderem um pouco como que funciona ali dentro da empresa, tá? Então, como eu mencionei, né, a gente tem aí uns indicadores muito bacanas, né, de progresso, de dinheiro que a gente conseguiu transformar em mais de 15 produtos, mais de 15 profissionais passaram aí na nossa empresa, né, e a gente hoje tem tanto know-how quanto um portfólio muito bacana, com bastante pouco é ótimo, né, com pouco investimento que foi feito nesses períodos, né, que já são quase 7 anos, tá? Aqui são alguns indicadores, né, de projetos que a gente fez, que a gente teve sucesso e que foram um investimento bacana. Aqui um pouco sobre produção técnica e tecnológica, né, então temos patentes, materiais didáticos, as pessoas que utilizam na pesquisa citam, né, que utilizaram os nossos produtos, tudo isso contribui muito, principalmente para questões de marketing, né. E só para vocês entenderem da nossa localização, aqui está o acelerador de partículas, né, esse lugar aqui se chama Polo 2 de alta tecnologia, é um lugar que tem muito potencial aí para novas empresas, né? E a gente está aqui dentro da Global Tech, onde também fica a Braskem, tá? Para vocês verem. A gente é uma empresa 100% independente, nunca trabalhamos com incubação, nunca ficamos dentro da Unicamp. É um perfil que a gente tem aí um objetivo de crescimento orgânico nessa história. Essas são as colaboradoras, tá? As analistas tanto de qualidade, de produção, de operações, e a gente está contratando também, procurando aí pessoas para atuar na área de vendas. E como que a gente faz esses produtos biotecnológicos, né? Essencialmente, a gente trabalha com a biologia molecular, né? Então, a gente coloca um gene de interesse, por exemplo, para uma enzima de diagnóstico, né, de um micro-organismo extremófilo, fermentamos essas bactérias com esses genes específicos, né, induzimos a produção de proteínas desse vetor, dessa bactéria, trabalhamos com todo um processo de purificação dessas proteínas e controle de qualidade, né, então aqui a gente teria essas enzimas que são utilizadas para diagnóstico, né, DNA polimerase, transcriptase reversa e por aí vai. Existe toda uma formulação aí, um conhecimento farmacêutico também de como montar esses insumos, né, com outros materiais para a gente formar kits de diagnóstico, né? E aqui, como exemplo, um kit para detectar SARS-CoV-2 em PCR em tempo real, né? Que é o que vocês estão aí, que a comunidade está mais acostumada a ouvir falar, né? O tal PCR para COVID é um kit que a gente tem capacidade de produzir hoje, tá? Então, o nosso foco é produção de proteína recombinante, a gente já produziu peptídeos para vacinas, nanotecnologia, a gente tem uma parte também para extração de material genético, diagnóstico e análise molecular. Muitos clientes a gente tem, lógico que a gente tem que sempre prospectar mais, mas a gente tem clientes fiéis, que quem usa não desiste da gente, compra, volta, é muito bacana, né? E como que a gente aplica os produtos, né? Então, esses kits, essas enzimas são utilizadas para ser analisada, por exemplo, no termociclador, que é um equipamento aí utilizado em diagnóstico, né? E quando a gente encontra aí, dá positivo para vírus, bactérias, amostras humanas, né? Esse DNA é amplificado, esse fragmento específico do analito em si, né? E a gente consegue visualizar isso ao olho nu ou através de equipamentos, né? E aí, como eu mencionei, a gente também tem um braço aí de nanotecnologia, né? A gente domina o know-how de bits magnéticas para extração de material genético, aonde as bits magnéticas, elas se ligam ao DNA, né, com muita especificidade, digamos assim, e isso purifica, né, de amostras ambientais, amostras de saliva, o material genético para a gente poder analisar, tá? Aqui é um exemplinho de kit, né, que a gente tem, então esses aqui é um kit de PCR de alta fidelidade,
que dá para utilizar em clonagens, em sequenciamento de DNA, e pelo preço, né, até em PCR de rotina, né? Mas era isso que eu tinha para falar, é só uma pincelada, tá? Eu espero que vocês tenham absorvido o que eu tenho para falar. E se vocês tiverem alguma pergunta, por favor, fica à vontade, tá? Deixa aqui o contato, tanto para tirar dúvidas comigo, para solicitar orçamento, ou para trocar uma ideia, alguma oportunidade, tá? Muito prazer. Perfeito, Robson, muito obrigada, viu? Pessoal, só para dar um aviso, né? A gente não vai conseguir responder todas as perguntas que estão no chat, então a Carla enviou aqui no nosso chat o e-mail que vocês podem enviar as perguntas, tanto o Robson quanto a Aida também colocaram nos e-mails, e a gente pode encaminhar para vocês caso alguém tenha perdido. E aí, para finalizar, eu só queria colocar uma pergunta que foi feita no chat para o Newton falar um pouquinho como foi o evento de empreendedorismo do ano passado, e aí a gente finaliza, né, o nosso webinar. E a gente tira uma foto também, não esquece de ficar até o final, para alguém tirar uma foto. Bom, muito rapidamente, eu vou já deixar 2 perguntas aqui para as pessoas responderem, eventualmente no workshop, se participarem, responderem. Uma, a Aida, achei muito boa a palestra dela. Seria interessante ela contar para a gente, acho que agora não vai dar tempo, a gente quer fechar no horário certo, como que ela convenceu o investidor anjo, né, a colocar dinheiro? Essa é uma coisa. Qual foi a argumentação? Como é que ela fez isso? E a pergunta para o Robson era para olhar nas técnicas todas de biofotônica, de biotecnologia, a quantidade de técnicas de avaliação ou de processamento que utiliza, de alguma forma, tecnologias fotônicas, que eu tenho certeza que deve ter muita coisa nos equipamentos e no formato de fazer. Mas, então, para concluir aqui, agora isso fica para um próximo momento. Eu acho que é importante mostrar a importância que tem, e eu tenho certeza que tem muito. E dar os parabéns também para a jornada dele, para a trajetória dele. Olha, gente, o ano passado foi muito interessante. A gente teve um primeiro dia que era muito ligado a falar sobre o ecossistema de fotônica, as diversas instituições que estão relacionadas com isso, as instituições de ciência e tecnologia, a gente discutiu muito sobre isso. Depois a gente fala sobre possibilidades de como é que você busca o investidor, como é que você faz, você prepara o seu trabalho, como é que você faz um modelo de negócio, como é que você valida, todo esse tipo de conceito que geralmente não está nas salas de aula, tá entendendo? A gente tende, que nem hoje aqui também, a ficar na pergunta técnica, porque como é que faz isso, como é que faz aquilo, mas a gente não pensa no macro, que é como que aquela técnica virou realmente um produto, tá? E no LIF Empreende, nós tivemos no dia 5 apresentações muito boas, e aqui ganhou, só vou destacar, foram 2 que ganhou a melhor da banca, foi numa área de uso de fibras óticas, sensores a fibra, que era usada como uma manta em pessoas, estou escrevendo de forma bem rápida, assim, para pessoas em geral, para pessoas mais com dificuldade de mobilidade ou idosas, que ela media a aceleração e media algumas outras condições da saúde dela, de tal forma que aquilo conversava com o sistema e podia avaliar se a pessoa tinha caído ou se ela tinha algum problema de saúde. Isso era todo integrado e foi desenvolvido lá por um grupo da Universidade Federal do Espírito Santo. O segundo foi o uso do pessoal da Leopoldo Mandic, usando lasers para terapia, para melhorar a terapia na área odontológica. Então, você vê um das ciências da vida e um outro na área de cuidados, né, com as pessoas. A gente teve também demo day de várias empresas, né, que falaram lá. 2 se destacaram no dia, vou falar aqui. Uma na área de produção de lasers miniaturizados, ou pequenos de um ponto de vista, para ser utilizado em pontos de prototipagem de baixo volume, em espaços makers, e eles conseguiram fazer comprando as peças, montando esses lasers com base de laser de dióxido de carbono. E uma outra empresa que desenvolvendo sensores a fibra para utilização, que eles chamam de cercas espertas, é a AlphaSense, e também falou sobre o uso dessas fibras para setores de petróleo e gás. Porque a fibra, como é só por luz, ela pode detectar coisas dentro das áreas que são extremamente inflamáveis e perigosas, sem utilizar eletricidade, que é sempre um problema. Eletricidade e coisas inflamáveis numa boa combinação. Então, usando luz, não há esse problema. Tá bom? Então, basicamente, foi isso, descrevendo de forma muito rápida, e eu vou deixar aquelas perguntas, então, para vocês, tá?
para a Aida, como é que ela convenceu o investidor anjo e o Robson falar quanto de fotônica que ele usa nos equipamentos e no processo dele que ele está fazendo. No mínimo, tem luz na sala dele, tá certo? No mínimo. Tá bom? É isso, muito obrigado. Pessoal, então é isso. Muito obrigada, professor Newton, Aida, Robson e Carla. A gente deseja boa sorte a todos que participarem também, né, do programa Links Empreende. Se inscrevam. E agora eu vou pedir só para a gente abrir as câmeras, quem puder, para a gente fazer uma foto, tá bom? Carla, se você puder também tirar... Pode falar, Robson. Enquanto Tinha ido só. Então tá bom. Vou só tirar aqui, então, as fotos. eu fiz a pergunta e não deixei responder, né? Não, mas é para ficar para a próxima. Fica um teaser. Tirei aqui. Certinho. Gente, muito obrigada, então, viu? Um bom final de semana a todos. Até a próxima. Participe, hein? Se inscrevam, vale a pena. Uma experiência. Inscrevam-se. Tchau, até mais. Tchau, gente.